Hoje, Hamed nos fala, no capítulo O Impulso Natural, ele fala do capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele destacou aqui alguns trechos. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Aí outro trecho. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. E o outro trecho. Amar os inimigos é não ter contra eles nenhum ódio, nem desejo de vingança. Então hoje, Hamed ele aborda aquela raiva que a gente tem, aquele ódio que a gente tem de uma pessoa que é nossa inimiga. E invariavelmente nós somos também inimigos dele. Nós precisamos entender esse aspecto de raiva que a gente tem, qual é a sua origem. E Hamed ele explica muito bem quando ele fala da evolução das espécies. Inclusive ele cita Charles Darwin na sua evolução das espécies. O que significa que todos nós, seres humanos, nós não podemos esquecer que nós pertencemos à natureza do planeta. A natureza do planeta ela é feita de minério, plantas, animais e o homem. E a nossa origem, nós somos animais. Como sendo animais, nós trazemos conosco uma força instintiva, muitas vezes incontrolável, que nós temos dentro de nós. E essa força instintiva, que nós chamamos raiva, a gente precisa aprender sobre ela e entender o que é essa raiva, porque nenhum de nós que está encarnado nesse mundo não tem raiva. Todos nós temos. Isso é inevitável. O que a gente precisa entender também na raiva é que tudo o que foi criado nessa natureza da qual nós fazemos parte, existe uma finalidade para isso. Não existe a raiva só por existir. O que existe, nós entendemos a raiva como sendo sinônimo de violência, de agressão, de inimizade, de ódio. Na verdade, ele é um instinto que existe em nós para nos ensinar alguma coisa. Ele é muito útil. Nós precisamos da raiva para que a gente possa evoluir. É curioso falar isso, né? Mas Hamed explica isso muito bem. E o começo da explicação parte da nossa origem, há 2 bilhões de anos atrás, quando nós começamos a desenvolver a nossa inteligência e, junto com isso, desenvolvemos o nosso instinto, que é a natureza, que é próprio, a herança do nosso período animalesco. E a raiva, rancor ou ira, eles são muito poderosos, são irracionais, e eles geram em nós um impulso de agressividade. Por isso nós associamos a raiva ao ataque, nós associamos a raiva à agressividade. Quando eu falo que eu estou com raiva, é que eu estou com vontade de desganar aquele sujeito. Isso é agressividade. É fruto da raiva. Os animais têm uma coisa interessante, que os animais eles usam a raiva como instrumento de ataque e de defesa. Eu vou citar aqui um exemplo, porque eu tenho 2 cãezinhos em casa e a gente nota isso. Diante de uma situação adversa, os cães reagem de 3 maneiras. Ou ele fica com medo e sai correndo, corre em disparada, ou ele congela e para e fica estático, ou ele ataca. Essa reação dos cães, nós também, seres humanos, somos assim. Nós temos a mesma reação. Quando a gente está diante de uma situação que nos é agressiva, que provoca algum temor em nós, ou a gente fica parado sem saber o que fazer, fica com os olhos esbugalhados, assustados, morrendo de medo, ou a gente sai correndo apavorado, ou a gente parte para a agressão. Veja que há uma semelhança muito grande entre os instintos do animal e o nosso instinto, porque são o mesmo instinto. A diferença é que o animal ele é guiado e dominado pelo instinto, e nós temos controle, e precisamos ter controle desses instintos, porque são muito fortes, são inconscientes, irracionais, e eles eclodem na gente com uma força muito grande. Nós precisamos de entender essa raiva. Essa raiva ela é chamada também da lei de destruição, porque ela destrói tudo. Quando você explode em raiva, tudo que tiver na sua frente você destrói, você quebra. Tem pessoas que têm raiva porque o controle da televisão não funciona, joga o controle no chão, aquele desequilíbrio todo, e isso é natural, faz parte da nossa raiva.
Mas isso, a gente precisa entender também que essa raiva ela tem um lado positivo. Tem um lado positivo. Por exemplo, diante de tudo isso que a raiva provoca, ela provoca em nós um estado de alerta. Toda vez que o perigo vem até nós, a gente fica com raiva, todo o nosso corpo se mobiliza para impedir e preservar algum ataque que a gente possa sentir. Então, quando você está diante do inimigo, nós usamos na nossa linguagem normal, a gente fica armado até os dentes. Né? O que é estar armado até os dentes? Eu estou pronto. Se você mexer comigo, eu te pego. A gente está pronto para revidar, está pronto para agredir. Isso é raiva. Mas a raiva tem esse lado bom, que é o lado do estado de alerta que a gente fica para não deixar passar nada despercebido e aumentar a nossa defesa. É uma coisa curiosa quando o Hamed aborda isso, porque eu me lembrei que uma certa vez eu estava conversando com um amigo, ele estava fazendo um curso de psicologia, ele falou assim para mim, né? Você acha que o medo é uma coisa ruim? Eu falei, eu acho que não pode ter medo, a gente precisa eliminar o medo da gente. Ele falou, não, você está errado. Nós precisamos do medo. Porque embora você tenha medo e você reaja ao medo, o medo é ele que garante a tua sobrevivência. Aí ele me citou um exemplo. Você seria capaz de atravessar a Avenida 23 de Maio com trânsito intenso, mas fluindo normalmente, com os olhos vendados? Ninguém teria coragem. Por quê? Porque nós temos medo de ser atropelado. Então, o medo, ao contrário de ser uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque ele nos serve de defesa para a manutenção da vida. Olha só que coisa. Por isso que a gente não se atira de um prédio à toa, né? Não se atira de um viaduto à toa. A gente não faz isso, porque tem medo. Então, é um instinto de preservação que a gente tem. Mas ele é fruto da raiva. Ele é fruto da raiva. E é isso que significa. Então, a gente ter consciência de que a raiva em si, que a gente tem, o ódio que a gente tem, não é algo banal. É algo para ser aprendido. E ele é realmente necessário. A raiva, nós podemos trazer como exemplo, né? Porque hoje, qual o conceito que a gente tem de raiva hoje? A gente associa a raiva a isso, crueldade, violência e vingança. Mas não é só isso. A raiva, ela pode ser exaltação, irritação, melindre, raiva mesmo, né? Ódio, violência ou crueldade. Mas também, a raiva é justamente ela que nos dá coragem, persistência, determinação, audácia e valentia. Imagine que você aproxima-se de você daquele inimigo cruel, você tem. Esse inimigo, você sabe que ele já te atacou uma vez, ele pode atacar você de novo, você se arma até os dentes. Se ele vir para cima de você, você vai para cima dele. Você ficou valente. Nos dá essa valentia. E essa valentia, muitas vezes, ela é necessária. Valentia que a gente precisa para enfrentar a vida, para enfrentar o dia a dia. Nós temos que pegar o ônibus lotado, enfrentar o ônibus lotado, temos que enfrentar situações perigosas, isso é valentia. E é a raiva que nos dá isso. Interessante. Né? O que muda de um ser humano para outro em relação à raiva é a intensidade da raiva. Existem pessoas que chegam ao ponto de perderem completamente a razão e até perder a noção de si mesmos e pode até matar o semelhante. Tamanho o ódio que a pessoa fica dominado, perde a razão. O que significa isso? Por que tem algumas pessoas que têm essa explosão fenomenal, fazem coisas extraordinárias, e outros que têm uma explosão mais amena? É o grau de evolução. Quanto mais evoluídos nós somos, significa que nós entendemos a nossa raiva, compreendemos a nossa raiva e transformamos esse instinto numa capacidade mental, intelectual. Então nós traduzimos, mudamos, transformamos a raiva, o ódio em intelecto. Por isso que os espíritos superiores, eles não têm instintos, eles não têm raiva. É curioso isso. Também temos dentro de nós não só a raiva, que seria aí a emoção destruidora. Nós temos aí uma função também construtora, que a gente chama de carinho e afeto. E o carinho e o afeto, ele já é a antecipação do prazer. Quando você, como nós estamos aqui, conversando,
sobre isso. É um assunto que te agrada, é um assunto que te deixa feliz, você se sente bem, você se sente em paz, isso te dá prazer. E o prazer é dessas emoções de construção. Por isso que construção e destruição são fontes primitivas de todos os impulsos que a gente tem. Seja um impulso caridoso, seja um impulso de violência. Está fundamentado nessas emoções de construção e de destruição. Portanto, raiva e prazer não podem ser cesseados. Nós não podemos burlar isso, não podemos obstruir a manifestação da raiva e do prazer em ninguém. Precisamos educar isso, educar. Quando nós castramos, né, a manifestação da raiva ou de qualquer instinto de destruição numa criança, por exemplo, quando os pais, sabe, pai tem mania de querer, pai e mãe, né, tem mania de querer que o filho seja do jeito que ele é. O pai é assim, você tem que ser assim. A mãe é assim, você tem que ser assim. Então nós começamos a castrar tudo aquilo que faz parte da criança. Assim nós estamos criando uma criança indefesa, tímida e medrosa, porque ela foi castrada na sua manifestação destrutiva. Mas, se a gente não coloca limite na manifestação destrutiva e deixa a criança fazer o que quer, a criança, com o tempo, ela se torna indefesa, tímida e medrosa. Não, perdão. Ela se torna apática, tem falta de iniciativa, infantilização e excessiva dependência do lar. É isso que a gente precisa tomar cuidado para poder educar os filhos. Então, qual é a solução? Entre você obstruir completamente a manifestação da destruição na criança e você dar total liberdade para ela fazer o que ela quiser, existe o ponto de equilíbrio, o ponto do meio, que é a educação. A criança precisa entender isso. Não é só na criança que isso gera consequência. No adulto, quando há uma contenção da raiva, a pessoa ela sente raiva, mas ela sente necessidade de conter essa raiva, de não manifestar essa raiva, isso acaba se transformando em doença. Fica acumulando aquela emoção forte, violenta dentro de si mesmo, e os órgãos vão começar a ser afetados e vai gerar muita doença. Quando eu descontrolo a minha emoção destruidora e deixo ela se manifestar livremente, sem controle, sem domínio, ela causa um estrago danado. Crise de fúria, predisposição ao suicídio, exacerbação sexual, paralisias histéricas, culpa, fobia e outros transtornos que existem por causa disso. Então, sempre que nós precisamos ver nessa questão da raiva que a gente tem, principalmente contra os inimigos, contra uma situação que não nos agrada, é que a raiva ela é uma emoção automática e ela também representa o nosso estado de alerta. Já nos mais evoluídos, né, já se fundiram com a inteligência. A transformação desse impulso numa capacidade racional, ela é uma transformação que se adquire através da prática do exercício constante disso. Não precisa falar da reforma íntima. E nós podemos identificar pessoas que já conseguiu transformar esse impulso em algo bom, 100% bom, que são pessoas geralmente dedicadas às artes, à poesia, aos livros, ao ensino, entre tantos outros. São pessoas que já estão bem próximos de controlar essa raiva e de transformar essa raiva de um instinto em um padrão intelectual. Por isso, transformar também é controlar esse impulso. Também é isso. Né? Então, tem um outro exemplo que Hamed cita, que é muito interessante a gente falar, que outra maneira de você dominar os seus impulsos destruidores, orientando eles para o bem comum, para a construção, é o exercício da caridade. Cada vez que você vai fazer uma caridade, você está começando a entender a necessidade de você tornar a sua raiva não um impulso, mas em algo compreensível, algo esclarecedor. E por isso a gente precisa isso, né? Por isso mesmo Jesus Cristo disse que a gente precisa amar os inimigos. O que é amar inimigos diante desse quadro
que a gente tem da raiva. Amar inimigos é não ter. Amar inimigos não é você ter afeição por eles. Amar os inimigos não é você gostar do inimigo tanto quanto você gosta de um amigo. Como a gente viu no texto inicial, a presença de um amigo nos causa uma sensação agradável. A presença de um inimigo nos causa uma sensação desagradável. Por isso, amar os inimigos é uma coisa assim, muito interessante que o Hamed ele abordou, que eu achei fantástico. Amar os inimigos, no dizer de Jesus, não é você destruir algo fora de você. Não é você destruir algo que está no seu mundo à sua volta, destruir a mesa, destruir a cadeira, o computador, nada disso. Amar o inimigo é você destruir algo que está dentro de você. É destruir esse impulso incontrolável e torná-lo um impulso controlável para depois transformá-lo num ato de inteligência. Evidentemente que dentro desse contexto todo que a Hamed coloca, o amor aos inimigos precisa ser, sim, muito bem entendido, porque nós não podemos desejar nada de mal para ele, não podemos vingança nem pensar. Que nós vamos ficar em estado de alerta quando ele chega, com certeza. E isso não é errado, é uma necessidade de aprendizado. Nós vamos ficar em estado de alerta, mas não vamos desejar nada de mal para ele. Também não vamos se fazer de, eu diria assim, de santinho, de bonzinho, dizendo que ama ele porque não ama. Não é verdade isso. O inimigo é sempre o inimigo. É sempre uma pessoa que nós tememos. A gente fala que a gente não gosta. Não gosta da pessoa. Na verdade, a gente tem medo da pessoa. Nós temos raiva da pessoa. Por isso que Jesus Cristo disse que devemos amar os inimigos. Porque não é destruir o inimigo que você aprende a amá-lo, mas é destruir o ódio que você tem dentro de você contra ele, para que você possa aprendê-lo a perdoar. Essa lição de hoje me deixou muito feliz. E eu espero que essa felicidade também tenha alcançado você. Muito obrigado. Fique em paz. Graças a Deus.